Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Que alegria nós estamos juntos na presença do Senhor. Vamos, em primeiro lugar, alguns detalhes fundamentais. Esse PowerPoint aqui muito bonito foi disponibilizado pela Sociedade Bíblica do Brasil, SBB, como você pode ver, e nós vamos usar nesses dois próximos estudos porque domingo próximo, dia 1 de dezembro, e no outro domingo, dia 8, serão dois estudos especiais sobre a Palavra de Deus. Estudos bem simples, diretos, objetivos, mas que trarão ao seu aluno conhecimentos que são muito fundamentais, tá bom? Muito bem. E nos dois próximos domingos trabalharemos então com comemorações para o Dia da Bíblia. Eu quero avisar, dia 8 de dezembro, o segundo domingo de dezembro é o dia que nós tradicionalmente comemoramos o Dia da Bíblia. E é uma data fundamental para nós, tá bom? No tocante à revista, como já falei, nós estendemos a revista 2 meses a mais do previsto, e aí não vamos fazer uma revista somente para dezembro, tá bom? Então, dezembro teremos dois estudos especiais sobre Bíblia e teremos dois estudos especiais sobre o nascimento de Cristo. Estou fazendo os estudos mais simples possíveis, um PowerPoint bem interativo para que você possa usar com seu aluno. Tá? E não te trazer grandes problemas. Eu te recomendo, hoje é terça, então que você assista hoje, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, para que ao dar a aula no domingo, você já esteja bem preparado para este momento gostoso, tá bom? Este momento gostoso. Muito bem, vamos então ao nosso querido PowerPoint com toda a aula em sequência. Primeira coisa que eu quero que você veja é exatamente o seguinte: nós cremos que a Bíblia, sim, é a palavra de Deus. E aí a pergunta que se faz é exatamente o seguinte: o que seria de nós sem a palavra de Deus? Ou seja, em outros termos, que prejuízo nós teríamos se a palavra de Deus não tivesse sido escrita? Eu quero que você comece com esta pergunta ao seu aluno. E aí você escolha dois alunos, no máximo dois, para não perder muito tempo. E aí pergunte: meu irmão, que prejuízo nós teríamos se não existisse a palavra de Deus entre nós? É lógico, cada um vai dizer algo interessante, e depois que eles participarem, é lógico que se gerou no consciente dos seus alunos essa pergunta, tá? E nós não precisamos, numa aula como essa, provar nada sobre a Bíblia. Você tem alunos que creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a grande questão que se coloca no nosso coração é: o que seria de cada um de nós se não existisse a palavra de Deus? Bem, se Deus se revela por intermédio da sua palavra, e se Deus, como nós cremos, simplesmente ele inspirou homens para que a sua palavra existisse, como é que nós viveríamos sem a palavra de Deus? Aí você peça, por gentileza, para o seu aluno abrir a palavra de Deus exatamente no primeiro livro. E aí você identifica com ele: olha, meu irmão, aqui é o primeiro livro. Ele abriu. O primeiro livro, obviamente, é Gênesis. É o livro de Gênesis. E qual seria o prejuízo a nós se Gênesis não tivesse sido escrito? Bem, se Gênesis não tivesse sido escrito, nós teríamos o seguinte prejuízo: nós não conheceríamos o Deus Criador de
todas as coisas. Porque quando você abre Gênesis, você vê um Deus extremamente dadivoso, né? Um Deus que nos deu dádivas imensas, como, em primeiro lugar, a dádiva do cosmos. Porque quando se diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1, capítulo 1, você tem a primeira grande bênção, dádiva, o primeiro grande presente de Deus, que é exatamente o cosmos, o universo, todos os seres criados, né? E perdendo uma informação como essa, se você não tem Gênesis, se Gênesis pudesse simplesmente sumir, você perderia simplesmente a noção de onde todas as coisas surgiram. Porque tudo vem da mão de Deus, o universo vem da mão de Deus. Deus simplesmente, em Gênesis capítulo 1, Deus nos trouxe simplesmente a criação de absolutamente todas as coisas. Gênesis 1 é o hino da criação. Se não tivesse Gênesis, irmãos, nós simplesmente teríamos perdido a noção da dádiva de Adão. O homem, então, não seria produto da mão de Deus. Se Gênesis não existisse, a única coisa que poderíamos talvez hoje crer seria que houve no início uma explosão, que essa explosão criou todas as coisas e criou a primeira ameba. E a primeira ameba, ela foi se desenvolvendo, ela cria asas, ela cresce de forma fantástica, até que um dia esta ameba se transforma em um animal. E este animal simplesmente vai crescendo em estatura, evoluindo, até chegar a um grande símil, e que evolui, e chega à posição de homem. Pois é, a vida seria extremamente estranha e absolutamente horrível, mas graças a Gênesis nós temos a informação de que alguém um dia disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, e simplesmente pegaram do pó da terra e simplesmente assopraram um fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Macho e fêmea os criou. Você já imaginou se Gênesis fosse varrido das escrituras, e as escrituras não existissem, e Gênesis não existisse? Meu Deus do céu, nós não teríamos a noção da dádiva da noiva. Nós não teríamos a noção de que um dia Deus simplesmente olhou e viu que o homem estava só, e não era bom que o homem estivesse só. E colocou um grande sono sobre o homem, e tirou-lhe das costelas sua companheira, e a trouxe, e foi paixão à primeira vista. Quando Adão vê, encontra e discerne Eva, ele diz: este é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E Deus olha para eles e os abençoa e diz: sejam fecundos, sejam fecundos. Oh, que glorioso e extraordinário é o Deus Criador. Ele cria todas as coisas, ele cria o universo, tudo está nas mãos dele. E ele simplesmente cria a dádiva do primeiro casal, e do primeiro casal vem toda a população humana. Se Gênesis simplesmente não existisse, nós não tínhamos visto quão bom é este nosso Deus. Porque simplesmente depois de criar o homem e a mulher, ele os coloca num jardim que é simplesmente um palácio. O nome do jardim era Éden, ou seja, delícias, e cerca o homem de absolutamente todos os bens, toda a graça, toda a bênção e toda a felicidade. Agora, quando você olha
você se indaga, mas como é que tudo tão maravilhoso de alguma forma se destruiu, se decompôs, caiu, né? Pois é graças ao livro de Gênesis que nós vemos o primeiro erro do primeiro casal. E, infelizmente, a queda inelutável de um homem que não soube estar à altura do Deus, Criador e dadivoso, presenteador, que lhe deu absolutamente tudo e que simplesmente vê tudo aquilo que criou se degenerar de tal forma, de tal forma, de tal forma, que tem que expulsar o homem do jardim. Vê, infelizmente, o primeiro homicídio ocorrendo entre irmãos, no momento de adoração. Vê a raça humana se dividindo em dois grandes grupos, a semente dos filhos de Deus, a semente dos filhos dos homens, e simplesmente vê a maldade chegando a níveis tão inacreditáveis, que o Deus Criador resolve exterminar aquilo que fez e conceder à humanidade a dádiva do recomeço. Porque com o dilúvio tudo se desfez e com Noé tudo recomeçou. Então veja que não é um Deus distante. Se Gênesis não existe, nós cairíamos na maldade das infelizes e destruidoras narrativas absolutamente gregas ou babilônicas ou hititas dos povos existentes nessa época. E se tinha tanta coisa sobre criação, sobre dilúvio, sobre morte, sobre vida, tantos, mas tantos, absolutamente tantas narrativas incorretas, que Deus, de forma misericordiosa, pega um homem chamado Moisés e diz: escreve aquilo que vou te inspirar, porque eu quero que a humanidade entenda como tudo começou e me veja como Deus Criador. Deus que também é justo, porque puno quem brinca com tudo aquilo que eu criei e que eu dadivosamente presenteei, mas Deus que recomeça todas as coisas. E por fim, Gênesis termina com a dádiva da escolha de uma semente, ou seja, Deus agora escolhe uma família e vai investir nesta família. Investindo nesta família, Deus haveria de trazer aquele que abençoaria a todas as famílias da terra, porque o Deus Criador, que se apresenta como aquele que simplesmente concede ao homem e às mulheres dádivas, ele agora resolve abençoar toda a humanidade, desde um pequeno grupo até alcançar todos os povos. Então, se Gênesis fosse varrido simplesmente com toda a palavra de Deus, nós não teríamos acesso ao conhecimento profundo e maravilhoso desse Deus Criador e amoroso. Esse Deus Criador e amoroso. O que é interessante é que depois de Gênesis você tem aí, veja na sua Bíblia, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O que Deus quis? Então, depois que simplesmente nos trouxe o conhecimento da origem de todas as coisas. Eu creio que a figura seja bastante conhecida, né? Deus agora quis se apresentar a todos nós como o Deus libertador. Primeiro o Deus Criador, agora o Deus libertador. E como isso aconteceu? Bem, a primeira coisa que se apresenta é, obviamente, o querido livro do Êxodo. E no livro do Êxodo, Deus simplesmente olha para a humanidade e ele prova que ele é um Deus que não somente criou todas as coisas,
mas que se interessa por todas as coisas criadas. E mesmo que tenha tudo sido perdido em razão dele ter confiado na maior das criaturas criadas e ter visto esta criatura cair e pecar, ele simplesmente não abandona nada que ele fez e ele resolve abençoar tudo que fez por intermédio da apresentação de um Deus libertador. Veja que interessante. Nós terminamos a primeira sessão de Gênesis falando de um Deus que escolhe uma família e, por intermédio dessa família, resolve abençoar todas as nações da terra. Quando ele resolve abençoar todas as nações da terra por intermédio dessa família, essa família, infelizmente, sai do local onde Deus tinha determinado que eles ficassem, e esta família, infelizmente, é escravizada porque simplesmente vai para um local onde Deus não desejava que eles fossem, não é? Talvez devessem ter ficado ali por um tempo, mas não pelo tempo completo que ficou. E aí o que Deus tem que fazer? Deus tem que libertar esta família, trazer de volta para o lugar da bênção, para ali tornar esta família uma grande nação, e no meio desta nação trazer aquele que seria o abençoador de todos os povos, de todas as famílias da terra. E aí o que Deus faz? Deus se apresenta agora como o Deus grande libertador. E com mão forte retira esta família, que agora é muito numerosa e já é um povo muito completo, do meio dos seus escravocratas, né? Do meio dos seus escravizadores. E daí Deus se apresenta em Êxodo como o Deus que traz a dádiva da libertação. Quer dizer, um Deus que intervém na história, um Deus que não está longe do seu povo, um Deus que ama o seu povo e que, ao ouvir o clamor do seu povo, intervém na história para libertar. E aí você tem exatamente uma segunda grande bênção no caminho que Deus tem para levar de volta este povo à terra onde este povo tinha que estar, e que saiu momentaneamente, acabou gostando da terra dos outros, acabou ficando absolutamente escravo, quando não poderia ter ficado lá. E aí o que acontece? Deus, além de os libertar, Deus dá a eles a dádiva da lei. Ou seja, Deus, no livro do Êxodo, no livro de Números, Deus, no livro de Êxodo, Levítico e Números, Deus simplesmente sabe que aquele povo já era numeroso e que aquele povo simplesmente ele haveria de ter a necessidade de ter um conjunto de normas para viver um com o outro. Ou você acha que é possível a humanidade viver sem um conjunto de leis e de normas? Um destruiria o outro. Então ele mesmo, Deus, dá por intermédio do seu servo Moisés normas de como eles deveriam viver, como deveriam andar, como deveriam se vestir, como deveria ser a higiene pessoal. Deus desce a detalhes absolutamente minúcias sobre o dia a dia, a vida, para que aquele povo vivesse. Olha quem é Deus. Deus é aquele que sabe que ante a incapacidade do ser humano de conviver com o outro, ele que quer que vivamos com os outros, ele nos dá um conjunto de normas para que possamos viver. E daí vem a dádiva, a bênção da lei, chamada Antiga Aliança. Mas além de tudo, ele no livro de Levítico, ele dá um conjunto de leis de como deveríamos nos portar diante dele. Ou seja, a dádiva da liturgia. E ele então nos ensina como é que se aproximamos dele, como é que vivemos junto dele, o que fazer para ele aceitar
e simplesmente nos perdoar, que ofertas levar, como viver, de que forma viver, quem poderia oferecer, de que forma seria oferecido. Ele é um Deus que, por ser santo, não aceita qualquer um na sua presença, mas ele nos dá literalmente um conjunto de leis de como simplesmente viver na presença dele e andar na presença dele. Daí o querido livro de Levítico. E acima de tudo, ele é um Deus que, em Deuteronômio, ele olha para tudo que ele deu e ele repete, ele renova a aliança, como se ele dissesse: eu sei que vocês todo dia vão quebrar, mas eu, por minha misericórdia e meu amor, eu volto de novo a todo dia a dizer a vocês tudo que eu já disse e simplesmente abençoar vocês a cada manhã com a minha misericórdia. Com a minha misericórdia. Quando a gente pensa em todo esse grande fato aqui, você vê que você tem um Deus que quer conviver com o ser humano. Você tem um Deus que não é só o Deus de Gênesis, é o Deus de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e que é um Deus que traz dádivas como libertação, como normas para viver, como normas para estar na presença dele, e que a cada manhã renova a sua misericórdia para que seu povo viva sob a égide da bênção das suas grandes dádivas. Ele, ao contrário do que muita gente diz, que seria um Deus longe, um Deus que só criou o mundo e que Deus simplesmente acorda no relógio, deixa o relógio continuar. Não. Quando eu leio Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eu vejo um Deus libertador e que a cada dia liberta e abençoa, e abençoa e liberta e abençoa. O que seria de nós se o Pentateuco não existisse? Nós não teríamos a noção desse Deus grandioso, maravilhoso, glorioso, Criador de todas as coisas, desse Deus fantástico, libertador e que nos abençoa com suas normas, com suas leis. Agora, quando olhamos para simplesmente esta figura, a gente se lembra de quê? Se lembra? Trombetas tocando. E uma cidade simplesmente impossível de ser alcançada, que foi a grande primeira cidade, caindo Jericó. Ou seja, quando você olha para Josué, Juízes, os livros agora históricos, né? Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, né? Você vê simplesmente um Deus que concede descanso na terra prometida. Tá? Ele não só cria, ele não só liberta, mas ele conduz a uma terra que ele prometeu e ele, o que falou, ele cumpre, concedendo descanso nessa terra prometida. Então, quando a gente olha para Josué, a gente vê um Deus que nos dá, nos presenteia com uma terra prometida. Né? Veja que o povo de Israel erra, veja que o povo de Israel tem que reconquistar aquilo que já tinha sido dado a seu pai, seu grande patriarca, Abraão. Por quê? Porque numa época de fome saiu, sim, teve proteção, mas precisava ficar tanto tempo no Egito. Então é lógico que, infelizmente, aquilo que Deus tinha dado a Israel foi tomado por outros povos. É por isso que não há erro nenhum da parte de Deus quando trouxe de volta o seu povo, dizendo, destrói, 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 porque esse povo não está no que é deles. Eu não dei para nenhum deles essa terra é de vocês. Esse povo é um povo longe da minha presença, entra e destrói. Ou seja, se você não tem Josué, você não tem um Deus que nos traz a noção da dádiva da terra prometida, que pega um povo que era um povo escravizado e se transforma no povo mais temível daquele tempo, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se esqueça. Agora, você já imaginou
se simplesmente você não tem números. Perdão, se você não tem juízes, você tem simplesmente em Juízes um Deus que presenteia aos seus com líderes fortes e líderes militares. Ou seja, simplesmente Deus levanta de épocas em épocas homens fortes para simplesmente de novo libertar o seu povo e de novo dar o descanso na terra prometida. E daí a narrativa de Juízes. Muitos olham para o livro de Juízes somente pela narrativa negativa. Eu, pessoalmente, entendo a narrativa negativa. Você tem um povo que não conhece a Deus e que peca e vem imediatamente povos estrangeiros e uns massacram. Mas você tem que ver também pela narrativa positiva. Você tem que ver que em Juízes, Deus nunca desampara seu povo. E Deus sempre levanta grandes líderes para a salvação do seu povo, para que sua promessa se cumpra de forma extraordinária, o descanso na terra prometida. Daí você tem homens como o nosso querido Josué, que foi o primeiro grande juiz. Você tem homens como Gideão, você tem homens como Sansão e mulheres como Débora. Mulheres como Débora. Então veja que é possível olhar para Juízes também e olhar como aquele Deus que cuida do seu povo e que levanta grandes líderes militares para o descanso na terra prometida. Descanso na terra prometida. E aí, quando você segue, você vê que simplesmente, olhando para o primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, o primeiro livro de Reis, o segundo livro de Reis, o primeiro livro de Crônicas e o segundo livro de Crônicas, você vê a dádiva e a bênção da monarquia. Como assim a bênção da monarquia? Olha que interessante. Quando o último dos juízes simplesmente tem que sair de cena, porque o povo agora pede rei, Deus então agora vai abençoar o povo na terra com a bênção da monarquia. E eu falo isso porque, se você parar e pensar, olha o tanto que este povo foi abençoado, bem ou mal, até com reis absolutamente fracos e iníquos, como foi, por exemplo, Saul. Saul foi o primeiro rei, começou muito bem o seu reino e depois cai. Mas mesmo caído, mesmo homem separado da presença do Senhor, mesmo homem que já não vivia mais a palavra do Senhor, de alguma forma Deus abençoava aquele povo por intermédio de Saul. E depois que Saul se foi, aí vem a glória de Israel, aí vem a luz, vem o resplandecente tipo de Cristo que foi Davi, e o tanto que aquele povo foi abençoado economicamente, financeiramente, politicamente, socialmente, militarmente. A glória de Deus se estabeleceu. A glória de Deus se estabeleceu. E o que dizer da era do grande Salomão? Tá, eu sei que depois a terra foi dividida, eu sei que depois, infelizmente, você tem o Reino do Norte e o Reino do Sul, e eu sei que, infelizmente, nem todos os reis serviram a Deus, mas você, ao ler a história de todos os reis, você tem uma sucessão de reis que servem a Deus, e aí a terra é abençoada, e de reis que se afastam de Deus, e aí a terra simplesmente não é abençoada. Mas, se você parar e ler com muita calma, mesmo diante de reis iníquos, Deus abençoava aquele povo com a dádiva da monarquia. Sabe, irmãos,
O que seria de nós, então, sem o primeiro livro de Samuel e o segundo livro de Samuel, o primeiro livro de Reis e o segundo livro de Reis, o primeiro livro de Crônicas e o segundo livro de Crônicas? Você vê literalmente um Deus que influencia e entra na história e atua na história para abençoar o seu povo com graça, com misericórdia, com fidelidade. Ai de nós se simplesmente perdêssemos todos esses livros. Todos esses livros. E o que eu acho lindo é que você tem não só estes maravilhosos livros que narram crescimento e queda e bênção de Deus, mas você tem, obviamente, na palavra de Deus, um Deus que se apresenta e que nos concede sabedoria. Sabedoria. Pare e pense comigo. Olha que interessante. Eu estou agora olhando para Jó, para Salmos, para Provérbios, para Eclesiastes e para Cantares. Para Cantares. Que seria da nossa vida sem estes livros? Ou seja, esta parte da Bíblia, que são os livros chamados livros de sabedoria, você tem, por parte de Deus, em primeiro lugar, a dádiva da sabedoria. A dádiva da sabedoria. Ou você nunca leu Provérbios? Ou seja, é incrível quando simplesmente a gente abre Provérbios e desde o seu capítulo 1 assim diz: Provérbios de Salomão, filho do rei Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para entenderes as palavras de prudência, para receber instrução e entendimento, justiça, juízo, equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Eu paro e penso, olha que coisa fantástica. Você tem agora Deus dando de graça e de forma maravilhosa por escrito sabedoria, ou seja, aquela capacidade de entender todos os fatos, discernir todos os momentos, compreender toda a grandiosidade e simplesmente se quedar diante disso e não se dar mal na vida. Quer dizer, como se fosse pouco, tudo que ele já nos deu, desde o Gênesis até aqui, é simplesmente um Deus que abre o seu tesouro e diz, aprende isso aqui e vive bem. Ou seja, quando você abre Salmos, você vê um Deus que nos concede hinos, dádivas, simplesmente a possibilidade de louvá-lo, de engrandecê-lo, de bendizê-lo, de erguer a voz a ele e de entronizá-lo. Se você pegar direitinho Salmos, Salmos é a história da vida da gente, Salmos é o ser da vida da gente, Salmos são os hinos que Israel cantava, e Deus se alegra em ser dignificado. E quanta sabedoria, quanta graça, quanta bênção vem em cada um desses hinos. Quando você olha os salmos, você vê que Deus não tem problema nenhum de simplesmente receber do seu povo adoração, glorificação e exaltação. Agora, quando você abre Eclesiastes, você vê um Deus que nos oferece o presente de ter exatamente a definição do sentido da vida. Ou seja, quando você chega em Eclesiastes, você tem alguém que simplesmente diz, o resumo da existência é esse. Isso é importante para a gente.
A gente precisa disso, a gente precisa saber de alguém lá na frente o que realmente é importante, porque aí a gente vai saber por que a gente corre, por que a gente não corre, por que a gente vive, por que a gente não vive, por que motivo e qual motivo literal de simplesmente acordar e correr atrás, se isso vale a pena, se isso não vale a pena. Deus abre simplesmente os tesouros e dá a nós a dádiva da definição e do sentido da vida. E o que é mais lindo, quando você abre simplesmente cantares e salmos, você vê a dádiva do amor. Porque sabedoria você tem em Jó, Salmos, Provérbios. Definição da vida e sabedoria você tem em Eclesiastes. Mas quando você abre Cantares, você vê que tem um Deus que simplesmente te abençoa com a dádiva do amor. O amor físico, o amor eros, o amor maravilhoso, o amor mais poderoso, o amor profundo, que é o amor entre um homem e uma mulher. E aí em Eclesiastes você vê um Deus que se alegra com a sexualidade humana, com o fato de corpos se encontrarem, de olhos se encontrarem, cheiros se encontrarem, lábios se encontrarem. Meu Deus do céu! Ou seja, você tem um Deus que nos vê no momento da intimidade com nossa esposa e as esposas com seus esposos e se alegra com aquilo porque Ele deu a felicidade do amor e da sexualidade humana. Meu Deus do céu! Ou seja, você tem um Deus que nos olha em todos os sentidos, nos olha em todos os fatos e nos quer muito bem e muito felizes. Porque o Deus que concede sabedoria, Ele quer que vivamos em sabedoria. Ele quer que entendamos o sentido da vida. E Salomão diz, de tudo que está no céu e na terra, o resumo é: teme a Deus. Teme a Deus. É só isso. E um Deus que nos dá alegria, alegria de viver, a alegria de chorar. E esses são os salmos, a alegria de simplesmente olhar para o céu e chorar e se alegrar e bendizer e glorificar o nome dele. Isso é salmos, é hinos. Meu Deus, mas não está faltando nada. Aí esse Deus que se apresenta como Criador, esse Deus que simplesmente nos concede toda a sabedoria, esse Deus que se apresenta como libertador, esse Deus ainda nos surpreende e Ele se apresenta como Senhor da história. Por que será que existe Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, os profetas maiores? Por que será que existem os profetas menores? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofanias, Ageu, Zacarias e Malaquias? Por que existem esses profetas? Porque Deus mandou esses homens registrarem simplesmente fatos históricos que ocorreriam 15, 20, 30 anos depois. Isaías, 400, 500, 600, 700 anos depois. Porque no caso de Daniel, Deus mandou registrar fatos que ocorreriam 2, 3, 4, talvez 5 mil anos depois. Porque ele queria mostrar que ele é Deus que controla a história. Deus que controla a história. Como assim, pastor? Como assim? Deus nos dá a dádiva da profecia. A profecia, ela foi dada, e todos esses livros são chamados livros proféticos. E Deus nos quis dar a dádiva da profecia, dizendo o que ocorreria 5 anos depois, 10 anos depois, 15 anos depois. Por exemplo, no caso de Jeremias,
Jeremias estava dizendo, gente, se converte, porque os caldeus virão e arrebentarão a gente. Se converte, porque os caldeus virão e arrebentarão a gente. E ninguém se converteu. E exatamente 15 anos depois os caldeus chegaram e arregaçaram tudo, mataram tudo, tomaram Jerusalém. Mas aí Jeremias diz, olha, calma, 70 anos, daqui a 70 anos nós vamos voltar à nossa terra e Deus simplesmente levantará Ciro. Ciro nem existia. Levantará Ciro e Ciro, seu servo, trará de volta o povo de Deus. E não foi o que aconteceu. Só que aí vem, obviamente, os profetas e Jeremias também diz, olha, eis que Deus levantará no meio de nós o seu grande profeta e nós o seguiremos e ouviremos a ele. Jeremias está falando simplesmente de Jesus Cristo lá na frente. Isaías, meu Deus do céu, Isaías simplesmente descreve a vida inteira de Cristo 700 anos antes de Cristo. O que é isso? Isso é a dádiva da profecia. Isso é a dádiva de um Deus que controla a história, que tem a história nas suas mãos e que diz, eu é que tenho todas as coisas. Isso é a dádiva da profecia. E Daniel, o que falar de Daniel, meus irmãos? O que falar de Daniel? Quando você olha para Daniel, você tem essa estátua aqui. Você tem a sequência dos grandes governos. A cabeça de ouro era o Império Babilônico. Esse, simplesmente, 2 braços aqui de bronze e ferro, era simplesmente os medo-persas. Depois, esta parte de bronze aqui, que fica em toda a cintura para baixo, o Império Grego, né? E o tornozelo de bronze, a perna de bronze, é o Império Romano, né? O Império Romano, e depois a pedra que sairia e destruiria tudo, que é simplesmente o reino messiânico de Cristo. Ou seja, com cada um dos profetas, Deus nos dá a dádiva da profecia. Mas com cada um dos profetas, Deus também mostra a dádiva da providência. Porque a cada profecia cumprida, Deus mostra o cuidado que Ele tem pelos seus, pela sua igreja, pelo seu povo com amor, com graça, com fidelidade, com glória, com misericórdia. É incrível como Deus usa Oséias, Joel, Amós, Obadias com a dádiva da providência. E Jonas, né? Jonas foi a maior prova da providência e do amor de Deus. Jonas vai para uma terra que não quer ir, fala o que não quer falar, e espera a destruição, e Deus, no seu amor, restaura todos os ninivitas. Glória a Deus. Isso é providência. Providência, amor, dádiva imerecida. Você também vê que você tem a dádiva da palavra que controla a história. Preste atenção. A história não gira em ciclos. Isso é mentira. Quem diz que a história gira em ciclo e nada passa de onde está é mentira. A história é retilínea. A história vai se cumprir exatamente como Deus falou. Deus prometeu e cada um dos profetas se cumpre. Já se cumpriu muita profecia e muita profecia ainda vai se cumprir. Então, quando você olha para o Deus que controla a história por intermédio dos livros proféticos, Deus nos dá a dádiva de simplesmente controle absoluto da história humana. É um Deus que vai caminhando de acordo com tudo aquilo que ele falou e vai cumprindo. E a história vai se cumprir de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, você tem um Deus maravilhoso que simplesmente nos trouxe todo o Velho Testamento, todo o Antigo Testamento. E aí eu te pergunto, o que seria de nós sem o Velho Testamento? Né? O que
seria de nós sem o Velho Testamento? Você já imaginou a gente não conhecer a dádiva da palavra que controla a história? Aí você vai fazer o inverso agora no controle. Tá compreendendo? Olha aqui, ó. Aí você peça para o seu aluno. Tem um menino na igreja que ele simplesmente vai te ajudar. Ou seja, se não existisse o Velho Testamento, você não saberia que existia uma palavra de Deus que controlaria a história. Tá vendo que eu estou voltando agora? Você não teria a noção da providência. Você não teria a noção da dádiva, da palavra de Deus que cumpre a história. Ou seja, você não teria um Deus poderoso que controla toda a história. Se não existisse a palavra de Deus, a gente não teria a noção da dádiva da bênção da sexualidade, a dádiva do amor entre um homem e uma mulher, a dádiva da definição da vida. A gente não saberia o sentido da vida, porque não teria Eclesiastes. A gente não teria a dádiva de simplesmente se render a Ele, Deus Todo-Poderoso, e cantar, e louvar, e engrandecer, porque não existiria os salmos. A gente não saberia nada sobre sabedoria. Nós estaríamos jogados no tempo e no espaço, porque não haveria Eclesiastes, não haveria simplesmente o livro de Provérbios e o livro de Jó. Nós não teríamos nada sobre sabedoria, porque não haveria um Deus que simplesmente nos revelou e que concede a sabedoria. Oh, se não existisse a palavra de Deus, nós não saberíamos absolutamente nada sobre um Deus que controla toda a história. E aí, não saberíamos nada sobre a dádiva da monarquia ao povo de Deus no Velho Testamento, porque não existiria simplesmente 1 Crônicas e 2 Crônicas. Não existiria 1 Reis e 2 Reis. Não existiria 1 Samuel e 2 Samuel. Não existiria. E a dádiva dos líderes militares. Meu Deus, se não existisse um livro de juízes, nós não veríamos Deus intervindo na história e levantando homens para abençoar o seu povo. E se não existisse o livro de Josué, nós não teríamos a noção de um Deus que simplesmente leva o seu povo de novo à terra de onde eles nunca deveriam ter saído. E um Deus que concede descanso a esse povo nesta terra. E se não existisse Deuteronômio, Números, Levítico, Êxodo e Gênesis, você não teria então um Deus libertador. Você nada saberia sobre aliança, sobre renovação de aliança se não existisse Deuteronômio. Risque do universo simplesmente Números e Levítico e Êxodo, e você não saberia nada sobre a linda liturgia, sobre a lei de Deus, sobre a dádiva da libertação, e você não saberia que existiria um Deus libertador. Agora retire o Gênesis e tudo perde sentido, porque você perderia o Deus Criador e o Deus Recriador. Você perderia a noção de que uma família tinha sido escolhida e dela simplesmente tinha vindo toda a dádiva para que todas as famílias fossem abençoadas. Você perderia simplesmente a dádiva do recomeço com o nosso querido dilúvio. Você perderia a dádiva da beleza do primeiro jardim, da primeira noiva, do primeiro homem, da criação de todas as coisas. Não existiria o Deus Criador. E simplesmente estaríamos vivendo como caos, como seres produtos de uma explosão que não tem sentido, não tem história, não tem caminho, não tem fim. Mas louvado seja o nome de Deus. Há um Deus que resolveu se revelar na sua palavra, e ele se revela como Deus Criador dos céus e da terra.
Há um Deus que se revelou na sua palavra e ele se revela como Deus libertador e que escolhe um povo e que o abençoa. Há um Deus todo-poderoso que simplesmente intervém na história e dá descanso ao seu povo. Há um Deus maravilhoso que simplesmente concede à humanidade sabedoria e graça. E há um Deus que simplesmente é Senhor da história e que controla toda a história para a sua glória e que por intermédio dos grandes e pequenos profetas, os grandes profetas, porque escreveram mais capítulos que os pequenos, não é porque um é maior que o outro no sentido moral, não, escreveram mais capítulos, daí os profetas maiores, e outros escreveram menos capítulos, os profetas menores, e simplesmente controla toda a história. Oh, louvado seja o Senhor Deus por sua palavra. Mas eu quero te dizer algo maravilhoso. Não existe só o Velho Testamento. Há um Deus que continua se revelando no Novo Testamento. Mas isso será objeto de uma segunda aula. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E que bom que Deus nos deu o Velho Testamento. Mas o Novo ainda vem e você se alegrará muito e muito e muito. O Senhor te abençoe. O Senhor te deu uma excelente aula. Você viu como nós trabalhamos? Então, o que seria de nós sem o Velho Testamento? Você já imaginou a próxima aula? O que seria de nós sem o Novo Testamento? Portanto, louvado seja o nome do Senhor. Uma excelente aula para você e que Deus te abençoe. Amém e amém.